falei do teu nome, eu expliquei para eles quem é o Senhor, quem sou eu, mas eles não me conheceram, mas estes me conheceram. E conheceram o Senhor também, porque eu tenho falado para eles do teu nome, eu tenho lhes mostrado o seu nome, e vou mostrar mais. Sabe por que Jesus vai mostrar mais? Porque Ele é eterno, Ele é infinito. Ninguém conhece os nomes de Deus. Todos aqueles nomes que nós citamos aqui naquele domingo que eu preguei sobre os nomes de Deus são limitados. Todos os nomes de Deus, alguém já viu um quadro com os nomes dele? Alguém já viu um quadro? Tem um quadro que tem os nomes de Deus. É muito maravilhoso aquele quadro. Tem pelo menos uns 50 nomes: Estrela da Manhã, Raiz de Davi, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, e muitos nomes. O Eterno, o Senhor, o Salvador, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, mas estão limitados ali no quadro. É o que nós conhecemos dele. Mas nós temos toda a eternidade para conhecer o nome do Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos sempre conhecer o nome do Senhor. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra de Deus nos chama. E aqui Jesus Cristo diz: o mundo não me conheceu, mas estes me conheceram, porque eu lhes declarei o teu nome, e ainda os declararei. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que revelou a Deus Todo-Poderoso. Amém. Jesus, abre a sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses, no Novo Testamento. Vai andando aí. Você está em João. Depois de João vem Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, verso 9. Os quais por castigo Maranhão fala castigo, mas aqui a Bíblia fala castigo. Então eu vou ler igual a Bíblia. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Misericórdia? Misericórdia ou não? Do que o apóstolo Paulo está se referindo? Amém. Do que o apóstolo Paulo está falando? Verso 8, volta aí no versículo. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 7. Você já leu a Bíblia assim alguma vez? De trás para frente? Primeira vez, né? Eu também. Verso 7. É porque era do verso 7, tá? E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Amém. Irmãos, que coisa séria que nós estamos vendo aqui. O apóstolo Paulo está falando que quando Jesus Cristo vier, e eu sei que você acredita que Ele vai voltar, Ele vai vir com os anjos do céu, os anjos de Deus, com labaredas de fogo. Por que labaredas de fogo? Porque as labaredas de fogo são juízo. Juízo para quem? Para aqueles que atribulavam a igreja, para aqueles que perseguiam a igreja. Hoje nós vivemos como igreja muito tranquila, muito light. Ou alguém já bateu na sua porta e quis te matar porque você é crente.
Sim ou não? Alguém já bateu na sua porta e falou assim: você é o Alexandre Patrício da Silva, crente? Eu vou te matar porque você é crente. Ninguém fez isso, fez? Nós vivemos uma época muito boa aqui no Brasil, principalmente, onde nós temos liberdade de ser crentes, cristãos, evangélicos. Ninguém nos persegue, mas existem irmãos nossos agora, nesse momento, que estão sendo queimados pelo fogo vivo por causa do Evangelho. Então, quando o Senhor Jesus Cristo mandar tocar a última trombeta, os anjos virão com labaredas de fogo para a punição. E o versículo 8 diz: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que se eu também não conhecer a Deus, eu terei a vingança de Deus sobre mim. Irmãos, aqui diz que receberão punição eterna aqueles que não conhecem a Deus. E eu vou fazer uma pergunta aqui: quantos aqui conhecem a Deus? Diga amém. Você verdadeiramente conhece a Deus? Diga amém. Irmãos, os anjos com o Senhor virá trazendo vingança. Contra quem? Contra aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem o Evangelho. Então não basta só conhecer. Eu conheço a Deus. Mas não basta só conhecer. Temos que obedecer. Obedecer. Vamos mudar o alfabeto. É o alfabeto que fala esses A, E, I, O, U. Alfabeto. As vogais. Mas o alfabeto tem tudo, né? A, B, C, D, né? Fala. Então vamos mudar. Agora não é mais, a partir de hoje, o dia da Bíblia, está decretado que não é mais ABCD, é obedecer. Amém, irmãos? Se a igreja concorda, pronto, fechou. Obedecer. O que? O pastor, se ele for um cara que fala a verdade, você pode até obedecer. Agora, se não, toma cuidado, viu, irmão? Não vai obedecendo a tudo que o pastor falar, não. Veja se o que ele está falando é a verdade. Veja se o que ele está falando está escrito. Veja se o que ele está falando não está sendo deturpado, mudado. Existem muitos pastores gananciosos. Que Deus tenha misericórdia e compaixão deles e de mim também, em nome de Jesus. Mas aqui diz que nós devemos obedecer ao Evangelho. E o apóstolo Paulo diz: e se um anjo de Deus descer e pregar outro Evangelho, que não seja esse, seja anátema, seja amaldiçoado. Você pode amaldiçoar. Esse Evangelho não é o Evangelho de Deus. E o apóstolo Paulo diz: até mesmo se eu vier e pregar um outro Evangelho, que não seja aquele Evangelho de Jesus Cristo, a salvação pela graça, pelo sangue de Jesus, pelo corpo de Cristo, pela fé. Se qualquer outra pessoa pregar outro Evangelho, que tenha outro fundamento, que não é Jesus, seja amaldiçoado. Então nós devemos obedecer ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9: os quais por castigo padecerão eterna perdição. Irmãos, nós estávamos na vigília aqui sexta-feira à noite e nós lemos esse versículo: padecerão eterna perdição. E quando nós falamos de eterna perdição, nós nos lembramos de quê? Do que nós lembramos quando nós falamos essa frase, eterna perdição? Inferno, né? O inferno. Quando a gente pensa em uma coisa ruim, a coisa pior do mundo ou do universo, nós já pensamos: inferno. Não tem coisa pior do que o inferno.
Mas sabe que eu descobri uma coisa pior do que o inferno aqui, sexta-feira, na vigília, no momento da oração, no momento que nós estávamos em adoração profunda. Os irmãos que estavam aqui sabem, estávamos no mover, numa dimensão do Espírito, numa paz, numa presença, numa alegria, numa satisfação. Então veio o entendimento, a perdição eterna, e a palavra de Deus confirma, está aqui escrito. Mesmo se eu não tiver sentido nada aqui, está aqui a palavra de Deus falando o que é a perdição eterna. Só que eu já li isso aqui várias vezes, e sempre quando eu vi esse aqui, perdição eterna, eu pensava no inferno. O inferno é a perdição eterna. Mas não é toda a verdade. Sabe qual que é a verdade principal? Aqui está explicando, vamos lá, verso 9: os quais no castigo padecerão eterna perdição. A explicação está aí: longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa é a perdição eterna, estar longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Jesus disse: Pai, eu quero um pedido, que aonde eu estiver, eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória. E a perdição eterna é estar longe da glória do seu poder, da face do Deus Todo-Poderoso. E eu falei aqui naquele dia, na sexta-feira, eu falei: sabe, irmãos, eu sempre fui um apaixonado pelo céu. Essa frase que eu estou falando agora. Eu sempre fui apaixonado pelo céu. Um dos temas principais que eu gosto é o céu. Desde que eu era criancinha pequena, lá no Maranhão, indo para o chão, andando cheio de lombriga na barriga. Eu sempre fui apaixonado pelo céu. E eu sempre falei: o céu, o céu, o céu. Teve uma época na minha vida que eu estava tão desesperado. Aqui em Goiânia já, assim que eu me converti, tão aperreado, né? Querendo que Deus me ajudasse financeiramente e tal. E eu orei: Senhor, vem logo, vem logo. Eu clamei por Ele, eu sonhei naquele dia com o céu, e o Senhor me fortaleceu naquele dia. Eu sonhei eu entrando na cidade do Senhor. Mas o Senhor me trouxe uma revelação tão maravilhosa, de que até o céu, irmãos, até o céu se torna insignificante se a presença do Senhor não estiver lá. Se Ele não estiver lá, eu não quero ir para lá. Eu quero ir para onde Ele estiver. Aonde o Senhor estiver, ali eu quero estar. Mas se Ele falar para mim: mas eu não vou para o céu, eu não vou estar no céu, eu quero ir para onde o Senhor está. Porque o céu não pode e não é melhor do que Ele. O céu não está acima de Deus. O céu não me dará mais alegria e mais prazer do que a presença de Deus. Por isso eu amo a presença do Senhor. Por isso eu falo agora como Davi: mais vale um dia na tua casa, mais vale um dia na tua presença, do que 1000 anos longe do Senhor. Mais vale experimentar um dia estando com o Senhor, do que toda a eternidade longe da sua presença. E a punição que vai vir para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não obedecem ao Evangelho, é a punição eterna de se afastar do Deus Todo-Poderoso, que ama, que quer ajudar o seu povo, que quer que a sua igreja ande junto com Ele, aonde Ele for, mesmo que seja fora do céu. Oh, maravilha! Bendito seja o nome do Senhor. Verso 10: quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Ele está falando, meu irmão, de coisas que nós devemos sim
usar os nossos sentimentos. Eu não tenho dificuldade nenhuma de expressar os meus sentimentos por Deus. E a palavra de Deus diz que quando Ele vier, Ele se tornará admirável. Admirável, mas não será por todos. Muitos olharão para Ele e vão zombar dele ainda. Muitos olharão para Ele e vão apontar as suas armas para Ele. Mas nós nos admiraremos no nosso Deus. Nós vamos aplaudir o nosso Deus. Nós vamos glorificar o seu nome. Nós vamos amar a presença dEle. Mas não vamos esperar isso, irmão. Não vamos esperar o Senhor voltar para nós fazermos isso. Aqui e agora nós podemos fazer isso. Porque a palavra de Deus diz: aonde vocês estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Ele está nesse lugar. Ainda que você não sinta, ainda que você não veja, porque a palavra diz, se a palavra diz, ela é verdadeira. Ele está aqui e nós podemos o admirar. Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é excelso, Ele é supremo. São os nomes e os atributos de Deus. Ele é Senhor, não sei, Ele é todas as coisas. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso amado, Ele é o desejado das nações. Naquele dia, quando Ele vier, a sua igreja, aqueles que o amam, aqueles que amam a sua vida, vão admirar a beleza da sua santidade, a beleza da sua formosura, a sua grandeza. Vão olhar para Ele e vão amá-lo mais ainda, vão se apaixonar por Ele naquele grande dia. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre eles, admirável em todos os que creem. E eu quero fazer mais uma pergunta: quantos aqui creem no nome do Senhor? Diga amém. Creem no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Ele vai se fazer admirável na sua vida. Ele vai se fazer santificado na sua vida, porque você creu no nome dEle. Só por isso, só porque você creu no nome dEle. Naqueles que creram em meu nome, no seu nome. Por isso, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 João, para a gente encerrar. Mais para frente, você está aí em Tessalonicenses, aí depois vem Timóteo, aí depois vem Filemão, Hebreus, Tiago, 1 João, depois de Pedro. Primeira Epístola de João, capítulo 2, e o verso 15. João 2,15. Amém, irmãos? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? O que Jesus está falando? A palavra de Deus, que é Jesus. Recadinho para mim, para você: olha, não ameis o mundo. Por quê? Porque vocês não são do mundo. Não ameis o mundo. Porque a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? O desejo desenfreado da carne. O que é isso? Quando você sente um desejo que você não dá conta de segurar, em fazer algo
que para satisfazer somente a sua carne, que a palavra de Deus reprova, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, você olha e deseja, e você não dá conta de frear. Isso é a concupiscência da carne. A soberba da vida. O que é a soberba da vida? É sempre, nós queremos estar sempre por cima, queremos sempre governar, queremos sempre mandar, nunca queremos obedecer, queremos estar sempre na soberba. Eu sou melhor, eu sou maior, eu sei mais, eu conheço mais, eu sou mais inteligente, eu sou mais entendido, eu toco melhor, eu canto melhor, eu sou o melhor. Esse cara sou eu. Sabe quando você acha que você é o cara? Soberba da vida. Soberba da vida. É o desejo de possuir tudo. Está querendo sempre possuir desenfreadamente. Tem muito. Não para de ter. Não para de comprar. Não para de possuir. Soberba da vida. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, as coisas que há no mundo, porque isso não vem de Deus, é do mundo. Isso não é do amor do Pai. Tudo isso aí, meu irmão, vai passar. Tudo isso aí vai acabar. Não ficará pedra sobre pedra. Vai ser tudo queimado, destruído. Não vai subsistir. Sabe o que permanece para sempre? O que permanece para sempre? Nós permanecemos para sempre se nós obedecermos ao Evangelho de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. Verso 17: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, para sempre. Aonde Jesus estiver, lá estaremos nós. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ainda em 1 João capítulo 3, temos um pouquinho de tempo ainda. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Irmãos, vejam que tudo está em conhecer. Conhecer. Irmão, você que é crente, você que é filho de Deus, você tem que conhecer a Deus. Você tem que ler as Escrituras. Nós temos que conhecer a Deus a todo dia. Conhecer a Deus. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Aleluia! Nós somos filhos de Deus agora, mas ainda não estamos como deveremos ser. Nós seremos quando Ele se manifestar. O que é isso? Quando Ele vier buscar a sua igreja. Quando Ele se manifestar, quando o olho vê a face dEle, quando todo mundo enxergar que Ele está voltando, então do jeitinho que Ele é, nós o veremos. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai olhar no olho do teu Deus. Olha no olho do seu irmão agora, olha. Veja o olho do seu irmão. Desse jeito você vai ver o seu Deus. Você vai olhar para Ele, vai contemplar, e você vai falar: Ele é mais bonito do que todos nós. Ele disse que nós somos feitos à imagem e semelhança dEle, mas nem se compara. O nosso amado é muito mais bonito, é muito mais belo. O nosso Deus é muito melhor de se ver. Não vamos nos cansar de olhar para Ele. Nunca vamos nos distrair com qualquer outra coisa. Ele é o centro das atenções. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Não vamos nos distrair. Se eu me distrair um pouco, eu vou perder aquela formosura. Eu quero olhar para Ele.
eu quero vê-lo, eu quero enxergá-lo. Ele é o centro, Ele está no centro e nós estamos ao redor dele. Ele é o centro do universo. Vamos desejá-lo. A Bíblia diz que Ele é o desejado das nações. Nada vai tirar a minha atenção dele. Quando Ele estava aqui na terra, a Bíblia diz que não havia nele formosura alguma que nos chamasse a atenção. Mas agora que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, toda formosura está nele. Ele é a perfeição. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Verso 3: e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Quantos aqui têm a esperança de que se foi falado aqui, diga amém. Você tem a esperança que Jesus Cristo vem te buscar, diga amém. Então, se você tem essa esperança, você deve se santificar. Você não pode estar como você está hoje. Você pode falar, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não minto. Tem coisa que você precisa se santificar. Só você sabe. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Veja o que você precisa mudar. Santifique-se como Ele também é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem conheceu. Irmãos, você quer um espelho? Quer que eu te dê um espelho agora? Vou te dar um espelho para você mesmo se olhar. O espelho é a palavra de Deus. Você tem que se ver à luz da palavra de Deus. Você tem que se olhar aqui, ó. Aquele espelho que você e eu temos na nossa casa, para pouco tempo feito, para pouca coisa. Só para você pentear esse cabelo aí, ter aquela briga lá na frente do espelho, né? Puxa de um lado, puxa do outro, e olha, e joga não sei o que mais. E põe a chapinha, não sei o que mais. É uma briga, né? Lá em casa sempre tem essa briga. E é bom, né? Não a briga, mas depois o resultado fica bom. Fica legal. Mas o espelho que é a palavra de Deus, esse tem peso de glória, peso de eternidade. Eu tenho que ler a palavra de Deus e me ver. Eu não vou ler a palavra de Deus e falar assim, bem que o fulano podia ver isso aqui. Bem que o meu vizinho podia olhar isso aqui, essa palavra que está sendo falada aí, se o fulano de tal estivesse aqui. Não, essa palavra é para você e para mim. A palavra espada de dois gumes. É o espelho. Aquele que diz que não peca, já mentiu. E aqui diz, se você quer se conhecer, se você conhece a Deus, se você realmente tem uma vida santa e que você vai ser arrebatado, olha o espelho falando. Aquele que peca, nunca o conheceu. Irmãos, nós somos chamados para ser santos. Nós podemos pecar, uma vez ou outra, pode acontecer um deslize. Mas você premeditar um pecado, você fala assim, não, eu vou pecar, eu vou fazer isso aqui, e você sabe que é pecado. Sabe o que você é? Um pecador que vive na prática do pecado. Nós pecamos, mas nós não somos pecadores. Porque pecador é aquele que vive na prática, igual o padeiro. O padeiro vive na prática de fazer pão. O pedreiro vive na prática de fazer casa, construir. A costureira vive na prática da costura. E o pecador na prática do pecado. Agora nós somos santos. Somos chamados santos para ser santos e nos santificar a cada dia. Verso 6: qualquer que permanece nele não peca. Você vive pecando? Todo dia você peca? Então a palavra de Deus está dizendo, você não está nele. Você não permanece nele. Qualquer que peca não viu, nem conheceu. Filhinhos, ninguém nos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quantos filhos de Deus nós temos aqui?